Sexta-feira, é? Sexta-feira, então é dia do Seu Direito com a doutora Emília Correia. Vinheta no ar. Vamos nessa, você caminha comigo aqui pelo estúdio da TV Atalaia para cumprimentar a doutora Emília Correia, que já está aqui, Oi, linda querido, como sempre. Obrigada. Tudo bem, doutora Emília? Estou aqui à disposição, viu, como sempre. Prazer reencontrá-la. Também. A gente tem se encontrado aqui, né? A gente sempre se encontra por aqui, às vezes nos bastidores, ou quando o Serginho vai, você fica. Exatamente. E é sempre um prazer te encontrar. Também. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores, sempre perguntas extremamente interessantes e importantes que aparecem aqui em nosso telão. Já chegou a primeira. A Cássia Silva, do bairro Lamarão, um abraço para toda a turma do Lamarão, pergunta: tenho muita dor de cabeça e desmaio por ser muito forte, ou seja, a dor de cabeça é tão forte que ela desmaia, né? Já fiz exames de radiografia, eletrocardiograma e dá normal, ou seja, aparentemente, até por esses exames, nada de errado. Por causa disso, não consigo trabalhar. As pessoas não me aceitam, pois passo mal. Tenho uma filha pequena. Gostaria de saber se tenho direito de uma aposentadoria. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, nem realizei pagamento de carnê ao INSS. Doutora Emília, Olha, é uma situação complicada e eu queria até só para acrescentar aqui, eu já vi pessoas nessa situação. Pessoas que, às vezes, até um problema psicológico, sim, né? sim. Porque aqui no caso dela não tem diagnóstico, então não tem o CID. É. E aí a pessoa não consegue trabalhar, tem muitas dificuldades, mas não consegue ficar no emprego porque os patrões acham que é algum tipo de moleza, Exato, já que não tem um atestado, exato. né? Como é que funciona, doutora? Olha, é tão grave. A Cássia, o seu problema vai ser, na verdade, a sua dúvida vai ser o esclarecimento de muitas outras, como colocou aqui o Lucas, né? Nesse caso, não tem direito à aposentadoria, porque ela nunca contribuiu. A aposentadoria, por exemplo, por invalidez, ou um benefício, um auxílio doença, não tem, mas tem uma saída dependendo dos requisitos, que é a LOAS, que é a questão do benefício daquela pessoa que nunca contribuiu, mas tem direito, como aí tem os requisitos, pessoas com idosas, 65 anos, por exemplo, pessoas que têm uma renda muito abaixo, um quarto igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Se ela estiver nessa situação, ela pode receber um salário mínimo por mês por causa dessa situação. Na questão do diagnóstico, ela não tem direito nem auxílio-doença, nem aposentadoria, porque nunca contribuiu. Mas a LOAS pode ser que tenha em conta algum requisito que alcance ela, né? Senão, não vai ter direito. Então, pessoas, por exemplo, portadoras idosas, pessoas com deficiência, melhor dizendo, têm direito a uma situação como essa, tá? Mas talvez no dela não tem um diagnóstico fechado, nunca contribuiu. Se ela for idosa, pode ser que ela consiga a LOAS, que é a Lei de Assistência Social. Talvez o primeiro passo para ela, doutora, seja buscar o diagnóstico, né? Exatamente. Entender o que é que está acontecendo com ela, né? Buscar o diagnóstico. Se ela identificar um desses requisitos da LOAS, ela pode conseguir esse benefício, né, da LOAS, mas o diagnóstico aí também vai ser importante para que ela possa depois requerer alguma coisa. Mas veja a dificuldade dela, ela não consegue ficar empregada, não consegue ser aceita, por causa de um problema que nem ela sabe como fazer. É complicado. Eu já vi uma situação como essa, muito próxima a mim, e era uma questão psicológica mesmo. Quando a pessoa começou a se sentir confortável no trabalho, começou a melhorar, mas cada caso é um caso, tem que buscar diagnóstico. Essa pessoa, por exemplo, já trabalhando, ela deve contribuir. Ela teria direito a um auxílio-doença? Teria, né? Essa pessoa aí. Porque já estava trabalhando. No caso dela, ela não consegue nem trabalhar. Aí como ela vai contribuir? Verdade. Né? Vamos à próxima pergunta? Pergunta no telão, está aparecendo. Essa pessoa não quis se identificar e a gente respeita, né? Obviamente. Com certeza. Tenho um relacionamento extraconjugal. Olha só, já entendi porque não quis se identificar. Isso há 10 anos. Ele faz tudo aqui em minha casa. Ou seja, provavelmente se trata de uma mulher, pelo que a gente está entendendo, né? Faz tudo aqui em minha casa. Come, dorme, tem roupas, viajamos juntos. Temos uma vida como se fôssemos casados, mas ele também tem a vida lá com a outra pessoa, que no caso deve ser a companheira titular. Né? Ou não, né? Ou não, né? Um é titular e a outra é. Pode ser o contrário, né? Mas enfim, qual o meu direito nesse relacionamento? Pronto, olha, veja, é muito dinâmico a questão dos entendimentos a relacionamentos. A pessoa que não tem direito a nada, a reclamar nada, seria, por exemplo, aquela pessoa que é considerada amante,
que no termo da lei seria concubina, amante, né? Hoje existem entendimentos, porque pelo que ela coloca aqui, Lucas, ela vive uma vida como se casada fosse e de forma pública, mas parece que ele tem outra vida também nesse patamar, que pode ser a esposa e pode ser uma outra pessoa também que ele não tem um relacionamento, como digamos se ele tivesse assim. duas famílias, né, doutora? Exatamente. E existem entendimentos nesse caso, nas decisões na lei, não, nas decisões, que até mesmo da flexibilização da monogamia, né? Entendeu? Que a pessoa, nosso Brasil diz que a gente só pode casar com uma pessoa. Sim. A outra já seria. Nessa situação já tem uma flexibilização nas decisões, não na lei. Então pode ser que ela encontre espaço, dependendo do como seja o outro relacionamento dele, se é com a esposa, se é casado no civil, se não, né? Mas aqui ela diz, é o que a gente sempre explica. É olhar para aquele casal e achar que eles são casados. Então, isso seria uma união estável. Mas se ele for casado no civil com outra pessoa, já dificulta um pouco mais essa situação. Vai depender do entendimento do magistrado. Aí vai depender do juiz, né? Fica para o juiz decidir aí e arcar com a bucha dessa situação. Com certeza. Que é uma situação complicada, né? Mas extremamente melindrosa, né? Exatamente, mas tem muitos entendimentos de que ela teria direito, porque é pública a relação. E se o outro lado acaba aceitando, né, não tem, digamos assim, a outra, se for esposa, ou também se tiver uma união estável também no mesmo patamar, pode ser que se entenda aí o magistrado que vai fazer esse diagnóstico de entendimento. Mas, a priori, é meio complicado, né? Até porque, doutora, no caso, por exemplo, de uma segunda família, né, de uma pessoa que constitui uma segunda família, pode ser que dentro daquela relação paralela, né, dessa relação de quase união estável, ele esteja produzindo frutos, construindo casa junto com ela, toda essa situação. Então, isso tudo disso ela pode tem ser direito, discutido. né? Exatamente, tudo isso pode ser discutido e ela tem direito, sim. Tá? É muito importante. Agora, filhos, seja de uma relação, seja de outra, vai ter todos os direitos iguais. É o que é mais importante. Filhos aí não entram na discussão, filhos têm direito e pronto, com e certeza. acabou-se, e tem que ser assim. Próxima pergunta, Lucivânia Dias de Lagarto. Alô, alô, Lagarto, Centro-Sul do Estado. Minha terra. Um beijo para vocês. A minha conta de água veio mais de R$1.000. Eita, se chega uma conta dessa eu tomo logo um susto, viu? O detalhe é que nos 3 meses anteriores deixa eu continuar aqui lendo, estava pagando R$200, ou seja, 5 vezes mais, né? 500% a mais veio no mês que veio R$1.000. Eu moro com o meu filho, que sai para trabalhar de manhã e chega à noite. Não tenho piscina, não trabalho com gelo e nem tenho academia. Veja aí, ela deixando claro, né? Exatamente. Eu não tenho interesse, eu não tenho esse dinheiro, né, para poder pagar. O que posso fazer? Ela pergunta. Então, Lucivânia, aí a gente já passa, né, Lucas, para direito do consumidor. Já saímos do direito aí de família, do direito sucessório, já vamos para o direito do consumidor. Ela tem que pedir uma revisão dessa conta, logicamente, tem que ver se o reloginho, o hidrômetro, se está tudo certinho, se não está, pede uma revisão. Se a empresa, por exemplo, demorar a fazer uma revisão, ela pode, inclusive, judicializar para não gerar ainda mais um prejuízo crescente, né? Então, mas o primeiro passo é pedir essa revisão aí desse hidrômetro para saber como é que está e para comparar o gasto das contas anteriores com essa. Não resolvendo e achando que a empresa não respondeu de forma, digamos assim, coerente, dentro do contexto, judicializar, sim, para poder ter o resultado decente, né, do que ela verdadeiramente utilizou. Porque pode ser uma infiltração, pode ser um vazamento, pode ser um monte de coisa. Geralmente, não é tão simples conseguir isso de forma administrativa. Com certeza. Mas a DESO possui mecanismos, viu? É bom alertar a população. Possui, já aconteceu, por exemplo, comigo, de uma fatura específica de água vir um valor acima. Eles vão lá, calculam a média e podem cobrar pela média. Exatamente. Eles podem fazer isso administrativamente, sem precisar acionar a justiça. Então, assim, é bom o cidadão conhecer os seus direitos, mas lógico, por aí, Lucas. Se a negativa vier, procura a justiça. Se for uma negativa sem argumentos decentes, digamos, né, dentro daquela situação, procura a justiça. E pode necessitar não só da revisão do hidrômetro, do cálculo feito, como o Lucas falou, mas às vezes porque tem um vazamento, aí vai necessitar de uma perícia maior com alguém que entenda para ver se localiza algum tipo de vazamento para justificar essa crescente aí. Tem sim. Rosimeire do Santos, Santa Maria. Alô, Santa Maria, um abraço. O pai da minha neta morreu, certo?
Para pegar o atestado de óbito, é preciso ter os documentos dos filhos que são menores de idade? Entendeu a pergunta, doutora? Entendi. Olha, Rosimeire, veja bem, atestado de óbito é uma coisa e certidão de óbito é outra, né? O atestado é aquele que faz na hora, muitas vezes a pessoa foi atendida, faleceu ali, atesta-se que teve a morte física, a certidão de óbito já é diferente. Não tem necessidade disso, não. O atestado tem que acontecer ali, naquele momento, tá? Com o atestado já serve de um dos documentos para requerer a certidão de óbito, que aí são os documentos pessoais das pessoas. Eu não sei se os filhos estão dificultando, não sei se os filhos são pequenos, estão dificultando alguma coisa, mas o procedimento é esse e a solicitação é essa. Perfeito, está contado. Próxima pergunta chegando para a gente no telão, mais uma sem identificação, olha só. Minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos e meus irmãos se apossaram da sua casa. Recebem aluguéis há 20 anos e nunca deram a minha parte, nem fizeram inventário. Tentei me aproximar de meus irmãos, mas só recebi ameaças até hoje. Veja que situação, né? Eles não aceitaram a traição da minha mãe com o meu pai. Não posso entrar com o processo judicial, pois não tenho condições financeiras. E o que fazer, doutora? Gente, ela, como herdeira também, que pelo visto são os outros filhos que não querem aceitar, ela pode se habilitar nesse inventário que já existe. Ela, mas eu não sei como é que eu faço. Se você não tem condição de contratar um advogado, procure a Defensoria Pública. Se tiver já o número desse inventário, se não tiver os nomes com os nomes dos seus irmãos e tudo, a defensora chega, habilita você como filha, que ela deve ser registrada como filha, pelo que eu percebi, e aí ela tem os mesmos direitos, Lucas, dos outros filhos, tá? Filho não tem diferença, pode ser filho daquele casamento, de outro casamento, os direitos são preservados e garantidos por lei. Aí ela vai participar desse inventário também. E se não tiver o inventário aberto ainda, doutora? Porque se não pode tiver, ser que eles estejam usando a casa, beleza, né? Ótimo. Se não tiver o inventário aberto ainda, o que é que vai fazer? Ela, como filha, se ela for filha registrada com o nome do falecido, né? Aí ela vai entrar com o inventário. E, logicamente, ela vai colocar no inventário também o nome dos outros. Não omita o nome de nenhum dos outros filhos, porque isso passa um perfil da pessoa e porque a lei também quer que seja desse jeito. Então, ela pode ser a inventariante. Ela pode abrir o inventário através da defensoria também, ou de um advogado. Bota o nome de todo mundo, tem que ser assim, porque exatamente. Se você quer seu direito respeitado, respeite seus irmãos, está tudo certo. Perfeito. Próxima pergunta chegando para a gente, sem identificação também. Fui enganado e registrei uma filha que não é minha. Meu Deus do céu. Aí é complicado. Aí é um dano irreparável o resto da vida para todo mundo, né? A mãe dela já reconheceu isso em juízo. Não temos convívio há muito tempo e nem nos cumprimentamos. E tem uma filha legítima. Tenho que dar herança para a filha que não é legítima? Pronto, olha. Pelo que eu entendi, como ele foi enganado, ele registrou a filha que não era filha dele como filha. Está lá o registro feito, foi o que eu entendi. Ele tem uma filha e tem essa outra filha que ele disse que foi enganado, dizendo que era o pai. O que é que acontece agora? Ele sabendo disso, e inclusive com a confirmação dela, ele pode entrar com uma ação de negativa de paternidade, ou seja, né, que aquele reconhecimento que ele fez, ele estava enganado, e aí pode ser, digamos assim, alterado, desfeito aquela paternidade no documento. Mas enquanto o nome dele estiver no documento, essa filha tem direito a receber, mas pode não receber quando ele entrar com essa ação e fizer o DNA e comprovar que não era, ele vai ficar claro que sofreu uma fraude. E aí cabe, inclusive, uma ação indenizatória contra a mãe. É muito sério isso. Então, é bom que não se proceda dessa forma. E pode também ser feito pela defensoria ou por advogado particular. A mãe que fez isso, né, fez um ato impensado, porque afeta não só o ex-companheiro, afeta diretamente a própria filha. Exato, é complicado. Exato. Porque gera afeto, gera alguma coisa, né? É complicado. Não é bom não que faça. Trauma para o resto da vida. Doutora, obrigado pela sua presença. Muito bom a gente se encontra a qualquer hora, pelos corredores, né? Com certeza. Obrigado tchau. pela participação, doutora Emília Correia.